Fala galera ligada no canal Quimicamente. Hoje é a nossa segunda aula sobre ligações químicas, onde falaremos sobre a ligação covalente. É importante, antes de começarmos, que, para entender qualquer tipo de ligação química, que se saiba fazer a distribuição eletrônica. Caso você não se lembre disso ou não saiba como fazer, eu estou deixando no card aqui em cima e na descrição do vídeo o link para a nossa aula sobre configuração eletrônica, que tem a ver com aquele tal de diagrama de Linus Pauling, lembra disso? É importante que a palavra-chave em ligação covalente é a palavra compartilhamento. Não há transferência de elétrons em ligação covalente. É um fato que os átomos presentes na ligação, os átomos que participam da ligação covalente, utilizarão o elétron ao mesmo tempo. Ele fará parte da eletrosfera dos dois átomos ao mesmo tempo. Como primeiro exemplo, podemos citar a molécula de HCl. O hidrogênio, ao fazer sua distribuição, possui um elétron na camada de valência. O cloro possui 7. Lembre-se que todo elemento, guardadas as devidas exceções, busca obedecer à chamada regra do octeto, tentando atingir 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é uma dessas exceções, ele chega a 2 elétrons na camada de valência. Desta forma, vemos que o hidrogênio contém 1 elétron na camada de valência, enquanto o cloro contém 7. Se eles se aproximarem e utilizarem o elétron um do outro, compartilhando o elétron, o hidrogênio conterá 2 elétrons em sua camada de valência e, concomitantemente, o cloro terá 8 elétrons em sua camada de valência. Cada um deles cumprirá a chamada regra do octeto e estará estável. No caso da molécula de água, novamente temos o hidrogênio com 1 elétron na camada de valência, mas agora temos o oxigênio, que contém 6 elétrons na camada de valência. Entendendo que o oxigênio quer alcançar 8, faltam 2 elétrons. Desta forma, a ligação de um hidrogênio ao oxigênio satisfaz a ligação do hidrogênio, a valência do hidrogênio. Mas, neste momento, o oxigênio está com 7 elétrons na camada de valência. Como ele pode adquirir mais 1 elétron e completar o seu octeto? Se um novo hidrogênio se ligar ao oxigênio, fazendo a única ligação do hidrogênio, agora o oxigênio terá 8 elétrons em sua camada de valência. Isso implica que são necessários 2 átomos de hidrogênio para satisfazer cada átomo de oxigênio. Isso explica porque a fórmula da água é H2O. Dando sequência, podemos citar a molécula de CO2, o gás carbônico. O oxigênio, por ter 6 elétrons na camada de valência, deve realizar 2 ligações. O carbono, com seus 4 elétrons na camada de valência, para alcançar o octeto, deve fazer 4. Se o oxigênio se ligar ao carbono, este realizará uma ligação dupla e, dessa forma, a valência do oxigênio será satisfeita. Mas o carbono, com seus 4 elétrons a princípio, agora tem 6. Ainda faltam 2 elétrons. Como o carbono vai adquirir esses próximos 2 elétrons? Com a chegada de um novo átomo de oxigênio, é estabelecida uma nova ligação dupla. Desta forma, vemos que são necessários 2 oxigênios para satisfazer a valência do carbono. Por isso, a fórmula do gás carbônico é CO2. Estas são as chamadas ligações covalentes normais, que podem ser do tipo simples, dupla ou tripla. Existe ainda um outro tipo de ligação covalente que recebe o nome popular de ligação dativa. Seu nome completo, na verdade, é ligação covalente coordenada dativa. Isso é importante porque, assim como vemos no quadro, observamos semelhanças e diferenças entre a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. A semelhança é que ambas são formadas por pares de elétrons. Se a ligação é covalente, ela sempre conterá um par de elétrons. A diferença é de onde vem esse par de elétrons. No caso da ligação covalente normal, seja ela simples, dupla ou tripla, o par é formado por 1 elétron de cada elemento que compõe a ligação. Na chamada ligação dativa ou ligação coordenada, os 2 elétrons são provenientes do mesmo elemento.
Como exemplo de ligação covalente coordenada dativa, podemos citar a molécula de monóxido de carbono, o CO. É por causa dela que você volta e meia lê em alguns túneis, antes de entrar. Em caso de congestionamento, desligue o motor. Desta forma, o CO, o monóxido de carbono, é uma molécula real e ela existe, portanto. Como é possível se parece que faltam duas ligações para o carbono? A resposta é a ligação covalente coordenada dativa. Uma vez realizadas todas as ligações que o oxigênio pode fazer, observe que ainda lhe restam pares de elétrons livres que ele não utiliza para fazer ligação a princípio. Todavia, o carbono ainda está com carência de 2 elétrons. O átomo que tiver o seu octeto completo e tiver a disponibilidade de pares de elétrons sobrando, poderá utilizar um par de elétron proveniente só dele e compartilhá-lo, não é uma doação, e compartilhá-lo com o elemento que está precisando desses elétrons. Esta ligação feita por compartilhamento de par de elétron, mas que é oriundo de apenas um dos elementos, é chamada de ligação covalente, porque é compartilhada, coordenada, dativa. E nós a representamos por uma flecha, diferentemente das ligações covalentes normais, que são representadas por um traço. Lembre-se que cada traço, numa ligação química, guarda em si um par de elétrons. Pessoal, é isso. Muito obrigado, mas lembre-se, a aula só termina depois que você faz o exercício. Então, tente fazer o exercício a seguir e eu já volto. Em caso de alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo e, se necessário, volte o vídeo em algum ponto específico e quem sabe isso possa esclarecer a sua dúvida. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se essa aula te ajudou, se você entendeu o conceito, se você entendeu a ideia, por favor, dá uma moral aqui pro canal, se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigado, gente, e até a próxima!